Olá, estamos aqui mais uma vez juntos para falarmos da pesquisa setorial 2025. E vocês viram que eu não falei cibersegurança. Vocês vão entender o porquê. Sim, a pesquisa está ficando cada vez mais abrangente. E hoje eu terei alguns colegas aqui para compartilhar um pouco da nossa estratégia, contar com o apoio de vocês para que essa pesquisa ganhe cada vez mais relevância dentro do nosso mercado. Eu vou começar aqui com uma breve rodada de apresentações de quem estará com vocês aqui hoje e já começamos, tá bom? Conto com a ajuda de vocês para deixar seus comentários aqui no chat para que seja um bate-papo bem interativo. Então, eu gostaria de chamar, sem mais delongas, ao palco o professor Edgar Cornacchioni. Olá, tudo bem, professor? Muito bom dia, Nick. Muito bom dia. Prazer estar aqui contigo, com a nossa audiência, né, num momento muito importante de lançamento dessa nossa nova pesquisa setorial 2025. Perfeitamente. Então, para quem ainda não conhece, que eu acho difícil, o senhor poderia se apresentar, por favor? Sim, eu sou Edgar Cornacchioni, sou presidente do MIT, né, o instituto que cuida dessa pesquisa, né, que desenvolve, organiza essa pesquisa junto com vários parceiros. O MIT, vale a pena a gente destacar, né, Nicolas? O MIT é uma iniciativa que visa congregar, né, governos, órgãos reguladores, membros da sociedade civil, do mercado, da academia, em torno desse tema, né, do eixo temático de transformação digital e economia digital. Então, nós estamos querendo justamente atuar no aspecto de conscientização por meio de capacitação, treinamento, projetos, né, e especialmente a nossa menina dos olhos, né, a pesquisa setorial, que esse ano ela incorpora, né, eixos temáticos que são muito significativos para esses entes que mencionei há pouco. Ah, muito bom. E agora, alguém lá do outro lado do mundo, da Europa e de um lugar ainda mais especial, de Roland Garros. Olá, Rafa, tudo bem? Bom dia, Nick. Tudo bem? Bom dia, Edgar. Tudo ótimo. Bom, parei aqui um pouquinho para poder falar com vocês sobre a pesquisa desse ano, o lançamento. A gente está todo mundo muito feliz, né? Vale até sair do Roland Garros para poder falar da pesquisa. E um dia lindo de sol, hein? Parabéns. Nossa, ontem choveu pra caramba, eu estava preocupado, mas hoje está super legal. Ai, que bom. Rafa, fala um pouco da sua jornada também e um pouco do MIT para nossa audiência, por favor. Eu sou, sem querer revelar, né, a idade do Edgar, mas eu fui aluno do Edgar lá atrás. Oh. Mas brincadeiras à parte, eu sou empreendedor, né? Atuei no mercado de capitais, fui professor, escrevi livro, ainda sou professor e sou empreendedor e sou envolvido com o mundo tech faz muito tempo, né? Eu comecei o movimento tech lá dentro da Abrasca, isso culminou no início das pesquisas, né? A gente a trazer a academia para dentro, trazer os executivos que queriam discutir. E culminou com todo o grupo aqui na gente montar o Meet para concentrar a pesquisa, né? Exatamente na nossa visão do tripé de sustentabilidade digital, né? Que são os três grandes temas da pesquisa esse ano. Esse ano a gente lança a que faltava, né? A de governança de dados. Então a gente tem cibersegurança, AI e governança de dados. Então Perfeito. é um dia muito feliz hoje da gente poder lançar finalmente a pesquisa desse ano. Com certeza. E vem cá, professor Edgar, e o Rafa como aluno, conta pra gente. Essas coisas é melhor a gente nem comentar, né? Mas brincadeiras à parte, como ele lembrou aí, né? Tenho ótimas lembranças. Ele realmente teve uma participação muito importante no nosso programa de pós-graduação, inclusive, né? Com contribuições ao mercado, e tal. E eu fico muito satisfeito de ver hoje, né? Nós unindo esforços aqui em torno de justamente fortalecer o mercado. Foi um tema muito caro, né, para o Rafael na época que nós estávamos mais juntos aqui na USP. Ah, perfeito. E agora, direto de Minas Gerais, nosso amigo Rodrigo Antão. Seja bem-vindo. Obrigado, Nick. Uma alegria estar aqui com você, professor Edgar, professor Rafael.
Eu acho que esse trabalho, né, de trazer essa visão local, né, a gente sempre utilizou muito de inteligência global, onde muitas vezes não achava ressonância nas companhias brasileiras, né? Acaba que você traz uma super pesquisa, mas o indicador não fala com a nossa geografia. Eu acho que esse momento, né, de mega aceleração digital dos negócios, né, que ainda não transformou-se digitalmente, está sendo meio que atropelado digitalmente. A gente precisa de ter, né, esses bons amparos aí para tomada de decisão e, como vocês bem colocaram, né, a gente sair um pouco da visão estritamente tech também, né, estava cyber, IA e dados, e começar a olhar questões mais ligadas à área de negócio pode ser um bom alento para os executivos e os líderes das companhias e organizações no Brasil. Perfeito. E um pouco da sua carreira e o seu papel como conselheiro, então? Poxa. Eu também sou empreendedor, né? Fundei e já tive algumas empresas de cyber e nos últimos anos tenho trabalhado no conselho de empresas no Brasil e no exterior aí. Por 2 anos e meio fui do conselho da Telefônica em Madrid, na Espanha, para assuntos de segurança cibernética. Hoje atendo conselhos aqui no Brasil, muito mais especificamente nas áreas financeiras, né? Que é onde o regulatório está ali mais de para passo com o dia a dia. E tem auxiliado fundos de investimento também aí nesses desafios de como proteger os seus ativos digitais e como avaliar bem ativos digitais na hora de fazer os seus investimentos. Então, hoje em dia, eu tenho me dedicado a isso. E eu também acabei vindo da área técnica, depois me acabei especializando em trazer empresas do Vale do Silício de cibersegurança aqui para o Brasil, montar essas operações, e depois também, quando eu estava na Microsoft, eu vi que eu precisava ter mais a linguagem do conselho, que é uma linguagem de risco, de continuidade de negócio, de agregar valor ao negócio, e aí eu fui fazer a Dom Cabral. O Antão fez o IBGC, né? Sim, Perfeito. BGC, Startse e Board Academy E também, Barra para ser fez a justo. tríade. Eu fiz o tríade. Exato. E aí, quando a gente faz esse curso, fica muito claro que cibersegurança é só mais um risco, né? A empresa, quando ela abre o CNPJ, ela já tem que lidar com diversos riscos, né? E quando a gente tem uma pesquisa dessa para fazer essa tradução, que o Antão bem comentou, antigamente o benchmark era esse, o número global. Aí os executivos, mas isso é um número global, não é aqui do Brasil. Tem esse outro, mas é América Latina, não é Brasil. Quando a gente conseguia Brasil, ainda tinha uma outra objeção. Não é da minha vertical. O banco investe muito mais do que eu. Eu acho que já no ano passado, quando a gente falar da pesquisa de 2024, a gente vai falar que vai mostrar que a gente conseguiu endereçar bem essa parte, né? E quando você está no conselho, é isso, né? Então, é muito mais um linguajar de risco do que o técnico, do que qualquer outra coisa. Certamente, Nick, e especialmente, mais uma vez, por conta da velocidade que a coisa está andando, às vezes um dos grandes riscos que as organizações passam é correr poucos riscos, né? A gente está numa era que você precisa tomar decisão de risco muito mais rapidamente por questões né, de sobrevivência do negócio. Então, acho que a gente está com um excelente espectro aqui que vai trazer excelentes bons insights aí para os executivos e líderes do Brasil, cara. Que bom. E, professor Edgar, qual que é a importância da academia estar envolvida numa iniciativa como essa? Eu vejo que é fundamental, né? Tanto no antes quanto no depois. O antes, para mim, simplificando a linguagem, é ajudar as empresas, os setores, os reguladores, etc., a entender quais são os problemas, né? Por meio de pesquisas, investimento em ciência, desenvolvimento. Então, assim, fomentar pesquisas, como é o caso desse aqui, né? Então, a academia ela pode ajudar com a sua metodologia científica, com rigor, com neutralidade, etc., a termos evidências que são caras, né? Seja para desenvolvimento de normas, desenvolvimento de regulação, né? E até mesmo a própria capacidade. Então, o antes, para mim, tem a ver com isso. O depois é explicar fenômenos, né? Então, uma vez ocorrido algum tipo de fenômeno, uma novidade regulatória, um caso, um fato, né? Um movimento, uma novidade, uma inovação, a academia é também uma candidata muito própria, né? Especial, para que, com base nesses atributos que eu mencionei, de neutralidade, esses atributos relacionados à metodologia, etc., a gente consiga explicar tais fenômenos e os movimentos, né? Porque o que a gente vê, conforme o Rodrigo mencionou, né? Conforme você vai subindo nos níveis de governança, né, que são os conselhos, etc., os riscos eles se transformam em responsabilidades civis e criminais muito rapidamente.
muito rapidamente. Então, ter um bom conhecimento fundamentado em evidências, né, isso nos ajuda do ponto de vista de colaborar, cooperar, conscientizar esses elementos de governança, esses órgãos de governança e também os órgãos de administração das entidades. Né? Quando a gente fala sobre essas pesquisas que estamos desenvolvendo aqui no MIT, eu sempre menciono, né? Como a minha formação é de contador, sou contador, auditor, perito, quer dizer, o que acontece? Os ativos e os passivos, como é que eles estão identificados, registrados, reconhecidos, avaliados, né? E quais são os riscos que a gente tem em relação a isso. Então, eu vejo, Nick, a sua pergunta é muito oportuna, que é exatamente isso que o MIT quer, é agregar, né? Governos, reguladores, empresas, entidades, profissionais e academia, por essas razões. Muito bom, muito bom. Obrigado por compartilhar, professor. Eu queria chamar o Rafa aqui agora ao palco para contar um pouco como que começou essa abordagem da pesquisa, né? Porque quando eu cheguei lá 3 anos atrás já tinha começado, né? Me engajei ali, que eu achei uma iniciativa incrível, mas comenta com a gente como tudo isso começou. Eu acho que eu montei, né, Nick, a comissão de inovação lá na Abrasca, né? Então a ideia era fazer a ponte para tudo isso que estava acontecendo, né? Nesse quesito mais amplo de inovação para o mercado de capitais, mas para as companhias, né? E fazer as companhias trocarem ideias, né? Então tinha companhias criando CVC, fazendo um monte de coisa, errando pra caramba, né? Não tinha troca de experiências. A ideia era criar um ecossistema para isso. E como eu tenho esse viés da academia, a gente sempre teve muita troca, né? A USP eu acabei indo para a Abrasca até por causa da USP durante um tempo. Então, sempre teve muito essa troca com a da USP ali, com a Abrasca. E meu viés acadêmico sempre de puxar a academia para dentro, né? Então, com o tempo, a gente chegou à conclusão que fazia sentido começar a montar pesquisas para entender, né? Poxa, começando por cyber, nível de maturidade. Então, a gente montou a primeira pesquisa, foi super legal, chamou a baita atenção, né? Só que ela ficou fechada naquele grupo de companhias listadas, né? Que são companhias super importantes para o Brasil, mas são um pedaço muito pequeno da economia. E o objetivo da pesquisa é gerar awareness. Então, no ano seguinte, com a gente já fazendo o movimento de montar um Meet, né? E a Brasca virar apoiadora, eu já estava rodando uma pesquisa de IA também com o professor, né, Alexandre Zavaglia e a Dora Kaufmann, na mesma pegada, aí a gente já fez o movimento de fazer o segundo ano, né, terminar de AI, fazer o segundo ano da de Cyber, já pelo Meet, 100%, né, amplificando para fora do grupo das listadas ali com a Brasca, né, com uma série de outros apoiadores, e esse ano, finalmente, as 3 pesquisas e aberto aí para todos os tamanhos de companhia, todos os níveis de complexidade e setores, né. Então, eu acho que isso vai ser muito legal, que a gente vai começar a ter uma amostra muito mais ampla, mais representativa para o Brasil. E o objetivo é esse, gerar awareness, trazer os executivos para a discussão do tema, né? A troca, entender, poxa, onde eu estou no meu setor, por que eu estou tão abaixo, tão acima em algum ponto, onde estão meus problemas dentro do nosso tripé aqui de sustentabilidade digital. E ano passado a gente ainda conseguiu fazer a pesquisa trazendo um resultado por vertical, que foi super interessante, né, para os diversos setores do nosso mercado, e também a gente já se aventurou a tentar trazer o risco financeiro, o risco monetário desse impacto para com o negócio, quando não implementados controles Nick, mitigatórios. Oi. é aí que entra o ponto que a gente estava falando de trazer a academia também para dentro, né? A gente poder unir as coisas, trazer ciência, criar modelos para as coisas, né? A gente fez isso para a Cyber, em breve a gente vai fazer para os outros temas também. Exatamente. E o que eu tive certeza de que essa iniciativa seria um sucesso foi no primeiro painel do ano de 2023 e no primeiro painel de 2024, você conseguiu juntar os presidentes, né, de diversas instituições, e eles conseguiram ter um debate super propositivo do tema, que às vezes é muito difícil para o CISO, o responsável de cibersegurança, até o DPO, conseguir ter esse tipo de diálogo, não é? Não, exatamente. Eu acho que as discussões foram muito boas. Esse ano vai ser muito legal, né? A gente ainda não começou a organização efetiva do evento, né? Mas com certeza os painéis vão ser interessantes porque a gente vai fazer o cross-section dos temas, né? Que todos esses temas se encontram.
Então a gente vai fazer o encontro deles. Os debates vão ser, com certeza, muito mais interessantes esse ano. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o vídeo de como que foi esse evento no ano passado, na Arena B3, que realmente, assim, foi um evento incrível, ainda mais realizar ali dentro desse espaço tão representativo para a nossa sociedade. Então, deem uma olhada de como foi o evento, se animem para participar no final desse ano, em novembro, e também para nos apoiar e patrocinar para que esse evento seja mais um grande sucesso. O mercado brasileiro é um mercado extremamente dinâmico, as empresas estão ganhando a sua projeção, né, dependendo do setor, e a cibersegurança é um fantasma que vem incomodando os diversos segmentos, as diversas empresas. Quando a gente pensa em cibersegurança, muitas vezes o olhar é não expor uma eventual fragilidade, mas esse ponto compromete muitas vezes a confiança do investidor. Incluindo cibersegurança, é fundamental, é crítico para uma tomada de decisão dos nossos investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas. Eu vejo que a questão do mercado, a gente precisa passar a considerar a segurança cibernética como um item de avaliação também, em consideração, porque não adianta você estar ali com uma empresa muito rentável, mas de repente ela sofre um ataque e bota a continuidade do seu serviço em jogo. Muito legal. Ficaram com gostinho de quero. Nós ficamos com gostinho de quero mais e estamos aqui nesse ano super empolgados com a edição. Conto com a participação de todos vocês. E Antão e professor, qual que foi a percepção de vocês do evento de 2024? Eu queria só mencionar o seguinte, viu, Rodrigo, se você me permite. Claro, claro. É emocionante, viu, Nicolas, assistir esse trecho que você mostrou, porque faz a gente lembrar de tudo que houve, né, naquela oportunidade. Então, o emblemático, conforme você mencionou, o local, mas mais do que isso, né, as pessoas que ali estavam e quem elas estavam representando. Então, isso dá uma força para a pesquisa, conforme o Rafael falou, né? O objetivo principal é conscientizar, né, levar essa mensagem a um grupo muito maior de empresas. São mais de 21 milhões de empresas no país, né? A gente sabe que as pequenas também sofrem com esse tipo de risco, com esse tipo de ameaça, de problema de dados, né? Questão de segurança de informação, de inteligência. Tem o bem e o mal, né? Tem o fomento e o risco. Então, eu vejo assim, a sua pergunta, rapidamente colocando uma impressão aqui, com saudades daquele evento, né? E extremamente esperançoso em relação aos frutos dessa pesquisa que está sendo lançada hoje e que será apresentada no próximo, né? Eu tenho certeza que a gente vai encher os olhos ao ver os resultados, né,
do próximo evento. Poxa, Nick, eu olhando, é muito bacana, como o professor colocou, né? A gente rever, se ver ali novamente, mas o que eu acho super rico foi o espírito de grupo que ali eu vi formado, sabe? Um lugar que você tinha vários líderes de empresas de segurança, que normalmente essa turma está, né, competindo ali pelos mesmos espaços, né, no mercado, nessa luta de dia a dia, mas ali em um ambiente de pensar como um ecossistema. E nós sabemos que não é um jogo que se vence sozinho esse, né? Então, ver a academia com os reguladores, com os empresários de cyber, junto com executivos de cyber, e todos ali há um alinhamento, né, de expectativas. A gente vê a nota do país, a gente consegue saber, se baseado na nota do país, isso que a gente colocou, né, Nick? Se a minha organização está muito distante disso, isso pode trazer calafrios para alguns, mas também pode confortar outros, né? Assim, isso era uma das coisas que faltava muito. O profissional de cyber conseguir saber se ele estava fazendo um bom trabalho mesmo, sem né, o crivo só da sua organização, né? Porque às vezes dentro da organização não tem ninguém que entende desse tema. Então ali ele viu os pares dele, ele viu a nota do mercado e ele pode olhar e falar assim, poxa, eu preciso melhorar sim, mas olha que dada a minha situação, eu estou até entregando bem. E isso, alinhado com os reguladores também, isso dá uma paz que, né, é curva de navio, na metáfora que eu gosto de usar, é curva de navio para implementar controles de segurança, e é uma tarefa difícil mesmo, e às vezes muito cara. Então, você saber se você está fazendo certo, eu acho que isso, né, no ano passado me impressionou muito, e para esse ano eu acho que a gente vai ter um volume maior de pessoas, instituições e reguladores conosco para fazer esse novo. Aonde está essa régua novamente, né? Acho que isso é bem E eu útil. vou até citar um caso para corroborar com isso que você comentou, que é o seguinte: teve um amigo de uma determinada vertical que ele conseguiu aprovar investimentos em cibersegurança, porque ele falou assim: olha, a média do mercado no ano passado foi 53 de 100 pontos possíveis. Eles estavam com 30. E ele foi questionado: ah, mas essa é a média do mercado. E da minha vertical? Ah, da nossa vertical é aqui, olha, 35. Ah, mas o que a gente deveria fazer? Olha, se a gente pegar, implementar esses controles em um ano, a gente chega na média do nosso setor. Ah, mas quanto que eu vou precisar investir? Olha, a média do mercado é 15% do budget de TI em cibersegurança. Da nossa vertical, nós estamos falando de 7 e nós estamos investindo 5. Então, se a gente fizer um planejamento bem estruturado, com quick wins, nesse primeiro ano, nós já ficamos par e passo da vertical de varejo. Eu falei a vertical de varejo, mas por que a gente tem que fazer isso? Porque se a Black Friday for amanhã, a gente pode ser o primeiro a cair, porque a maturidade do nosso setor está acima. Então, nesse diálogo propositivo, fez-se um plano de 3 anos já aprovado e agora é só a execução e a retroalimentação da evolução desse projeto para o board. Excelente. Muito bom. E uma outra coisa que eu queria discutir com vocês aqui também é essa questão da curadoria, né? Todos que estão nos assistindo, todos do mercado, são super bem-vindos para nos ajudar também, porque o pessoal tinha comentado, né? Ah, o Nicolas que foi lá e fez a pesquisa, né? Não, assim, a gente pegou os frameworks, né, mais conhecidos de mercado, pegamos a interseção entre eles para ter ali os principais pontos, né? Da parte de NIST, da parte de LGPD, GDPR, para que a gente tenha as melhores práticas, mas que não seja uma pesquisa que sejam de 600 respostas, isso já é quase uma consultoria. Então, a gente quer sim, de uma maneira rápida e objetiva, entender qual que é a maturidade das empresas para representar esse índice que é tão importante. Você podia falar um pouco da curadoria, Rafa, de quem tem feito... Claro. Temas? Eu acho que é exatamente isso, Nick. O que a gente fez foi criar, né, um comitê de notáveis aí para cada uma das frentes e criar frameworks dos melhores frameworks. Um grande framework que congregasse, né, os melhores frameworks globais sobre os temas, né, para a gente poder chegar em algo que fizesse sentido para medir maturidade e, na sequência, óbvio, tem todo um design da pesquisa, de como, né, funcionar, como segregar ali na entrada os tipos de companhia, né? Aí tem questões metodológicas que a gente vai explicar no final do ano. Mas é exatamente isso, né? Então, a gente tem esse grupo de notáveis que está sempre crescendo, então
pessoas que queiram participar, né? A gente está sempre muito aberto. O que a gente quer, esse ano a gente vai começar a fazer alguns eventos mais até físicos do Meet. Venham. A ideia é fazer os executivos que têm interesse nesses temas ou que trabalham diretamente com os temas se encontrarem, trocarem experiências, né? É por isso que a gente está fazendo a pesquisa, para gerar esse awareness, né? Para fomentar esse ecossistema. Com O certeza. único ponto que eu ia falar, né, Nick, é muito interessante o case que você falou, né? Porque para mim, quando eu olho para o mercado de capitais, né, e aí eu e o Edgar aqui, a gente tem um viés bem mercado de capitais, né? Quando a gente olha para o mercado de capitais, a gente olha para isso e fala, poxa, como é que eu faço se eu não tenho comparabilidade, né? Se eu não tenho benchmark, se eu não... E é exatamente o que acontece aqui, né? Até pela maturidade dos temas em si na economia, né? Quando a gente está falando de cibersegurança, né? A gente tem esse grande problema, mas, poxa, a gente tem governança de dados, que já tem lei, já tem tudo. E tem AI, que não tem nada ainda, que as coisas estão, né, Sim, surgindo, ainda tem muita discussão, está muito no escuro, né? Inclusive para a gente, para montar a pesquisa, foi desafiador, né? Então, exato. assim, a gente está exatamente, eu acho que nesse momento super especial dos temas, para a gente olhar para a sustentabilidade digital das companhias de uma maneira cada vez melhor, ter mais dados, gerar benchmarks, para entender, estou indo para o lado certo, não estou muito fora do meu setor, tem problemas que são setoriais, a gente tem materialidade, dados para poder discutir, né? E ajudar o Sim, mercado exatamente. brasileiro a avançar. E dentro de cibersegurança tivemos a participação do Antão, a minha participação e do Glauco Sampaio também, um grande executivo de mercado. Para a parte da gestão de dados foi a Urbano Vitalino, correto? Sim, foi Urbano, tem o Alexandre Zavaglia, Ah, o, também, o Ricardo Raposo, tem mais gente aí. Eu grande também Raposo. participei. E de IA, quem que ajudou a gente, Rafa? De A, aí foi o Alexandre e tem mais algumas pessoas que participaram também, mas foi o Ai, que Alexandre, o bom. Ricardo também participou de alguma parte de A, né? Até a Dora também ajudou. Algumas Adoro, que pessoas bom. ajudaram ali no processo. Maravilha. E com todo esse teu background, professor, de contabilidade, números, finanças, como que é esse desafio da gente tentar quantificar o impacto em risco financeiro? Eu diria assim, ser executivo há algum tempo já é um grande desafio, né? E nos tempos atuais esse desafio ele vem mais apimentado, né? Porque os riscos, essa situação que você mencionou, que a gente está tentando mensurar, né? Documentar, mensurar e avaliar financeiramente, onde a gente nota as empresas mais aparelhadas tendo menor dificuldade, que dirá essas menos aparelhadas. Então, o desafio da mensuração ele sempre ocorreu, sempre existiu da perspectiva de risco. Controles internos, salvaguardas vêm para essa garantia, né? Tentar minimizar esse risco. Porém, hoje, conforme o exemplo que você mesmo trouxe, né, do segmento de varejo, essas ameaças elas vêm por portas e janelas que não necessariamente estão bem monitoradas. Então, o maior risco que eu vejo, o maior desafio, é realmente o executivo, então a camada de administração e a camada da governança entenderem que o risco se transforma, como falei há pouco, em responsabilidade civil e criminal em alguns casos. Então, a gente nota, não é simplesmente uma questão, interessante falar de interessante falar de segurança de dados, interessante falar de segurança cibernética, não é necessariamente nessa camada. A camada é muito mais intensa, muito mais profunda para os executivos que compõem a administração da entidade e para o segmento de governança. Então, essa questão de risco é fundamental. Aí, respondendo a sua colocação, a mensuração do risco, enquanto risco mais ou menos possível de acontecer, com maior ou menor efeito e consequência, né? Desgaste, etc. Colocar um cifrão diante desse número, né? Diante dessa probabilidade, é um desafio que requer um passo antes, que é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Que a entidade reconheça essas portas e janelas, né? Reconheça esses riscos, junto com outros riscos que estavam já sendo monitorados. Nós não devemos esquecer, Nicolas e colegas, que o Brasil ele é muito avançado na perspectiva das suas demonstrações financeiras, no cuidado com o investidor, no cuidado com o reporte a mercado, né? Veja, nós constituímos aqui um comitê brasileiro de sustentabilidade, né, junto com o CPC,
para os normativos de sustentabilidade, e desde 1º de janeiro agora de 2025, alguns reportes já são voluntários nessa esfera, e a partir de 1º de janeiro de 26, 2 meses depois do evento que nós vamos apresentar a nossa pesquisa, serão obrigatórios. Fala, mas o que o professor Edgar está falando de relatório de sustentabilidade se a gente está aqui discutindo IA, dado? É exatamente isso. Quando a gente fala sustentabilidade, né, Nicolas? É a empresa ir avante, ela se sustentar, né, no seu negócio, nas suas transações. E o que nós estamos discutindo aqui nessas vertentes, muito bem exploradas pelo Rodrigo, pelo Rafael e por você, são vertentes que trazem riscos a essa sustentabilidade, seja de dados, a segurança cibernética e da própria inteligência artificial. Então, a mensuração, Nicolas, é um desafio que ele requer, não pode abrir mão, e que essa conscientização exista, que essas ações estejam sendo tomadas pelas entidades, né? A partir daí, existem vários modelos. O Rafael é um camarada que conhece muito o modelo de avaliação e precificação de risco. É uma coisa que a gente estuda, e por isso que a academia, junto com os executivos, né? A academia, junto com o regulador, a chance disso ter maior êxito é grande. Né? Sim, olha quem veio atrapalhar a nossa live aqui, gente. Grande Cris, o quinto elemento aqui. Grande Cris. Nossa jornada. E você lembrou muito bem, professor Edgar, o que mais me chamou a atenção foi o discurso de abertura, que tivemos o prazer de ter o Gilson, presidente da B3, e nesse discurso de abertura, que foi muito assertivo, ele comenta sobre todos os desafios e que, sim, todos nós devemos estar comprometidos com a sustentabilidade digital. E o que a gente conseguiu refletir na nossa pesquisa esse ano é exatamente essa abordagem, porque a sustentabilidade digital não é só cibersegurança. Se eu estou muito bem na parte de gestão de dados e eu estou mal na cibersegurança, eu não estou sustentável, né? Se eu estou muito bem na cibersegurança, mas a gestão de dados está lá embaixo, ou a minha política de AI aceita tudo, ou estou usando AIs públicas, também pode colocar tudo isso em risco. Mais algum comentário? Eu posso mostrar o e-book aqui para o pessoal? Então, eu coloquei aqui no chat o link para vocês baixarem não só o e-book, mas também baixarem a pesquisa, o resultado da pesquisa completa de 2024. Então, dentro do e-book, a gente explica o que é o MIT, que é esse instituto que é responsável pela metodologia. Agradecemos os patrocinadores de 24 e os apoiadores também, porque sem eles não seria possível rodar essa pesquisa, fazer o evento num lugar tão relevante para a gente. E aqui a gente já traz em uma página os resultados do ano passado, né? Então, de 100 pontos possíveis, vocês veem que a gente tem 53, né? Nós tentamos trazer sempre os indicadores para que sejam familiares para qualquer um, então a gente reflete isso aqui, igual, por exemplo, aquela parte de consumo de energia, né? Então você bate o olho, você já entende muito bem aonde você está, aonde você deseja ir, e também aqui mostramos quem teve o maior score. Vocês devem imaginar que foi uma instituição financeira, né? Realmente o mercado financeiro ele está mais elevado, o Bacen ele tem um braço firme ali para conseguir implementar as normas e fazer também a auditoria delas, e o menor score veio da área de mídia. E quando a gente falou do potencial risco financeiro, a gente vê que esse risco hoje reflete, em média, por empresa, 36 milhões de dólares. A gente faz alguns comparativos da pesquisa de 23 aqui para 24 também, para que vocês tenham uma referência de como que está essa evolução. É isso que o professor Edgar comenta também, o dado histórico é muito importante para que a gente consiga também traçar tendências para o futuro. Entregamos a parte de recomendações também, né? E aqui alguns dados de mercado também, não só da pesquisa, para embasar na sua tomada de decisão e apresentação para a área de conselho. Antão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você... mais uma vez, pessoal, o link está aqui no chat. Por favor, façam o download do e-book e também da pesquisa completa. Vamos levar o pessoal agora para uma reunião de conselho. Quando você está sentado na cadeira e tendo essa discussão, como que é esse debate de risco, de exposição, de impacto financeiro? Como que é essa dinâmica? Nick, dentro das pessoas que têm responsabilidade fiduciária, né, isso
professor Edgar estava colocando, né? A gente vai além das questões apenas técnicas e operacionais, mas pessoas que vão se responsabilizar civil e criminalmente contra alguma coisa que acontecer, né? Então eu brinco que a turma, né, mais especificamente de segurança, né, mas pode se transpor isso para TI em geral. A nossa função em alto nível, eu brinco que é evitar pijama de lista e capa de revista, né? Evitar a exposição desnecessária da reputação da companhia porque ela sofreu algum tipo de incidente, vazamento de dados, e a questão de colocar em risco, né, de uma penalização da pessoa ser presa efetivamente porque ela não cumpriu bem uma regra. Então, tudo começa pela análise de risco, o apetite de risco da companhia, né? E dentro do dia a dia, em cima da análise de risco, vai se balizando, e aí sempre utilizando benchmarks de mercado, né? Porque senão acaba que fica uma atividade extremamente opinativa, né? Então, a pessoa de TI tem uma opinião, a pessoa de banco de dados tem outra opinião, e quando a gente coloca tecnologia na frente, a prioridade normalmente é sobre a disponibilidade do serviço ou daquele dado. Então, vem disponibilidade primeiro e segurança depois. Isso não é mais o mundo onde a gente vive, essas coisas precisam estar andando para a passo ali uma com as outras, e é uma decisão de alto nível, né? E pragmática também, né? Acho que a gente já passou um pouco da fase do tecnocrata apaixonado pelo problema, mas uma visão mais de negócio, olhando qual é o problema, qual é o momento da organização, o que nós temos para resolver esse problema com as ferramentas que nós já possuímos. Então, a velha metodologia BBF, né, do básico bem feito, acaba imperando, né, na tomada de decisão, porque se a gente deixa só a turma técnica que já está ali correndo com a inovação e delegar a eles, né, essa vulnerabilidade é demais, sem o contexto de negócio, acaba sendo contraproducente. Então, eu vejo um amadurecimento maior, né, como a gente falou, os cursos de formação de executivos na temática digital já é um tema básico, né? Está todo mundo se aproximando do digital, o que é ótimo, né? Acaba que ficamos todos mais ou menos, né, os técnicos meio de negócio, a turma de negócio mais técnica também, né? Eu estava vendo esses dias no iFood, por exemplo, na área de contabilidade, a pessoa, para ser analista de contabilidade, ela precisa saber pesquisar no SQL, porque ela precisa tomar decisão em cima do que está acontecendo agora nos cupons que estão saindo na hora do almoço. Então, é uma habilidade a mais, né? Do CFA, né, que é a prova, né, mais tradicional aí da indústria financeira, já tem lá um dos temas da prova, inteligência artificial e desenvolvimento de scripts, para um cara que está fazendo modelagem financeira. Isso é muito bom, né? A gente está vivendo uma era nexialista, onde a gente vai acabar tendo esses vários chapéus mesmo, e é para aí que os boards têm caminhado por onde eu estou vendo. Não, perfeito. Obrigado por compartilhar. E é uma coisa que eu comento também com o pessoal, na cibersegurança é um tema recente, né? A parte de conformidade de dados aqui para o Brasil, privacidades também. E quando você olha o board, eles têm muita experiência de mercado, mas esses temas são novos, né? E eu acho que não deve ser a abordagem de que eles tenham que entender do tema. A gente domina o tema, nós somos os especialistas, nós que mudamos essa linguagem para ter um debate propositivo para com eles, para aproveitar toda essa experiência que eles têm, né? Porque risco é risco, né? Desde quando abriu o CNPJ, ele já está correndo risco. E aí tomar a decisão mais adequada para a empresa, dependendo do apetite ao risco e do budget. Porque quando a gente vai lá e faz essa sugestão de investimento, o investimento ele tem que ser, como se diz, contundente com relação ao faturamento da empresa, né? Perfeito, Nick. Tá ótimo. Então agora vamos passar aqui para a pesquisa 2025, que tivemos algumas melhorias. A cada ano nós estamos implementando as melhorias. Quem respondeu no ano passado já recebeu o relatório, né, dos pontos que estavam em conformidade, não estavam em conformidade, os que são mitigadores de riscos, que são amplificadores de risco, e também a gente dava uma sugestão
de você implementar os quick wins, né, controles críticos que são implementados sem uma alta complexidade, para você rapidamente conseguir elevar a sua maturidade, já ganhar alguns pontos com os executivos, com o board, e a partir dali você ter mais tranquilidade para fazer o teu trabalho, né? Porque nem sempre é tecnologia, a gente está falando de governança, processo e pessoas. Mas esse ano eu vejo que a grande novidade é que você vai ter a possibilidade, dentro da plataforma, de montar todo esse plano. Então, a partir do momento que você teve o resultado dentro da plataforma, você coloca o seu plano ali em 3 etapas, pode ser 3, 6, 9 meses, 1, 2, 3 anos, vai colocando ali os controles, já entende quanto risco você vem mitigando, e aí junto ao seu parceiro de preferência no mercado, você faz a quantificação financeira e tem um debate propositivo com esses executivos. Mas, mais uma vez, não levem só um cenário, levem 3 cenários. Um cenário mais conservador, porque de repente a empresa ela não está com tanto caixa para fazer os investimentos, um intermediário ali que pode ser ajustado e um mais agressivo para conseguir ali, de repente, num curto espaço de tempo, ter essa redução de risco. Vocês estão empolgados com essa nova abordagem? Super, Nick. É isso. As áreas vão acabar se congruindo, né? Eu acho que a dinâmica que a gente vai buscar para esse ano é justamente trazer o debate nessa linha de cenário, né? Onde que um problema de um influencia na solução do outro e assim sucessivamente, né? É assim que as coisas se amarram. Exato. E uma outra coisa que tivemos que ajustar, que isso também acabou sendo uma grande lição aprendida, foi que nós rodamos a pesquisa no mercado exatamente com alguns ajustes, lógico, né? Como nós rodamos nas empresas listadas, que elas já têm mais governança, já têm mais processos, já têm um board. E aí imagina, né? Você que é uma empresa, uma startup, uma empresa que está começando, a pequena e média empresa, aparece na pesquisa lá como que o teu board está em maturidade de cibersegurança, como que o teu responsável de cibersegurança prioriza os investimentos. Quem estava respondendo, às vezes, era o dono, aí qual que era a primeira reação? Essa pesquisa não é para mim, né? Ou uma empresa média conseguia responder parte dela, mas não concluía. No ano passado, tivemos quase 300 respostas, mas acreditem, mais de 1.000 desistências. Pessoas que começaram a responder e pararam. Então, uma abordagem que a gente implementou esse ano na hora que você for começar a responder a pesquisa, que foi uma abordagem que nós tiramos do CIS Controls, se você tiver um CIO e um CISO, você é uma empresa que tem uma alta maturidade, aproximadamente 100 perguntas para você. Se você tem só o CIO ou um diretor de tecnologia, ali entre 50 e 60 perguntas. E se você não tem nenhum deles, 15, 20 perguntas para você responder. Então, tenha a certeza de que, ao começar o preenchimento da pesquisa, você vai conseguir ser direcionado para os questionários que são mais adequados para o seu negócio. Isso é muito bom, né, Rafa? Com certeza, né? A ideia é exatamente essa, se adaptar ao nível de maturidade de quem está respondendo, para a gente não deixar ninguém de fora, né? Não, isso faz todo sentido. E, professor Edgar, outra coisa que a gente também colocou na pesquisa, isso estava mais ligado ao CMMI, era relacionado ao seguinte: não era assim o questionário no ano passado, mas vou dar um exemplo bem simples, né? Nós perguntávamos, você tem firewall, sim ou não? Isso não reflete, né, a complexidade da área, né? Então, hoje, seguindo as melhores práticas do CMMI, você teria uma pergunta como: você tem um firewall de última geração, né, configurado com as melhores práticas, revisado periodicamente, né? Aí a segunda pergunta já seria: você tem um firewall configurado, mas de repente não com as melhores práticas. Até a última pergunta, então são sempre 5 níveis de maturidade até esse ponto onde você realmente não tem aquele controle, aquela ferramenta ou aquele processo. Qual que é a importância para a gente, para a parte de análise de dados, né? Ou para responder a pesquisa, a gente conseguir ter essa granularidade? Bom, primeiro é porque aquele ditado que fala, né, casa de ferreiro, espeto de pau, aqui não pode ser utilizado, né? Porque o que a gente tem é um instrumento de pesquisa extremamente sofisticado, que está tratando de temas de tecnologia de fronteira e que traz esse componente, que é o componente quase que de personalizar o instrumento para aquele respondente, nos exemplos que você trouxe. Isso é algo que, em termos de pesquisa, é algo extremamente sofisticado. Ao obter os dados dessa forma, né, mais personalizado em relação ao respondente,
os resultados agregados que a gente consegue ter e as análises que a gente consegue fazer ao final são muito mais sofisticadas, elas são menos repletas de distorção, quase não há distorção, né, quando se comparam respostas de entidades tão distintas que acabaram sendo expostas à mesma questão. Então, hoje nós temos um avanço substancial nesse aspecto. A tecnologia está a nosso favor nesse instrumento. Eu queria destacar duas coisas da sua fala anterior. Tá bom. Além da sofisticação do instrumento, né, que vai permitir uma análise mais sofisticada também ao final, existe essa questão de levar ao respondente, ao interessado, etc., a pensar em caminhos de ação. O que pode ser feito? Não é só uma pesquisa que, do ponto de vista, como muitas existem, que trazem agregados, né, que trazem métricas agregadas. Não. Ela permite que o executivo, acompanhado por nós, acompanhado por quem quer que seja, ela permite que o executivo reflita sobre aquele tema, e desenvolva um curso de ação. Isso, para mim, é o grande ganho que as pessoas têm ao responderem à pesquisa. Isso é uma situação recorrente nesse segmento de atuação, que é conhecer um determinado evento, uma determinada situação, né, um fenômeno, que a pessoa responde, mas o que ela ganha mesmo? Né? Tudo bem, ela ganha o resultado agregado. Não, aqui ela ganha um amadurecimento da reflexão sobre o tema e também o curso de ação, né? Conforme você muito bem disse, construindo cenários, né? Pensando sobre aquele tema. É só assim. No instante que você mensura, você consegue decidir sobre algo. Enquanto você não mensura, você não consegue decidir. Então, nós estamos exatamente fazendo esse dever de casa junto com os respondentes. Eu aproveito aqui para pedir para que as pessoas, solicitar mesmo, né, para que as pessoas respondam, baixem o e-book, né, sintam-se convidados, abraçados a estar junto conosco nessa jornada, porque não é uma jornada simples. E se você me permite a metáfora, aqueles que me conhecem, que estão na audiência há mais tempo, sabem do que eu quero dizer, né? Mas nós estamos plantando, porque precisamos plantar pimenteiras e também estamos plantando tamareiras. Porque essa questão de IA, segurança de dados, né, e segurança cibernética, eu preciso ter os quick wins, conforme o Nico falou, eu tenho que ter coisas imediatas, não dá para não ter, né, soluções imediatas, mas eu também preciso estar olhando para o meu futuro, pensando na sustentabilidade, no crescimento do meu negócio, né? E a sustentabilidade é técnica e financeira, nós nunca podemos esquecer isso. Muito, muito bem colocado. Tinha uma frase, olha, agora, tinha uma frase que eu também falava, estava bem relacionado a isso. O melhor momento para plantar árvores foi há 20 anos, o segundo melhor momento é agora. Muito bacana. Gente, então assim, eu tô com um link aqui no chat para dar o send, então vamos fazer um minuto de bons, como se diz, boas energias para essa iniciativa, que seja um sucesso. Quem está assistindo a gente ao vivo já pode aqui fazer o preenchimento da pesquisa, depois a gente vai deixar disponível no site, disponível em todos os lugares, para que vocês consigam ter o acesso. Vocês podem contactar a gente diretamente para mais informações, ou se quiserem apoiar a nossa iniciativa, mas dentro do site do Meet também temos lá o formulário para você que gostaria de ser um patrocinador dessa iniciativa. Você, como patrocinador, você pode ter ali um link especial dessa pesquisa, que você vai divulgar essa pesquisa e você vai conseguir fazer ali algumas iniciativas direcionadas para esse público que você vem enviando esse link. Então, você, como patrocinador, também vai conseguir nos ajudar a elevar essa maturidade do mercado, porque depois que o cliente respondeu essa pesquisa, ele pode te buscar para ajudar nessa jornada de maturidade. E temos muitas associações apoiadoras. Sim, as associações não têm nenhum custo para apoiar essa pesquisa, para que ela divulgue dentre dos associados, para que ela consiga ter uma ideia de como que está esse nível de maturidade. E quanto mais pessoas responderem, melhor será o recorte da nossa maturidade. Em termos de apoiadores e patrocinadores, vocês gostariam de falar alguma coisa? Eu queria só soltar lançar uma ideia aqui, que a gente tem níveis de aproximação, né? Níveis de aproximação em relação ao tema. Esse ponto que o Nicolas trouxe, de apoiar, né?
ou patrocinar a pesquisa, demonstra um nível, né, de maturidade em relação ao tema muito maior, né, e demonstra mais do que isso, demonstra a possibilidade de fato, fazer a diferença no dia seguinte, conforme ele falou. Então, estando mais próximo da pesquisa, com essa figura do apoiador ou com a própria figura do patrocinador, isso já sinaliza ao mercado, ao segmento, a sua capacidade, a sua maturidade, né? E em apoiar também essas entidades que estão precisando desse apoio, né? No momento seguinte. Então, nós convidamos, sintam-se abraçados, sintam-se estimulados, o apoio não é nada de outro mundo, né? É algo regular, e eu diria que lhe dá uma posição muito diferenciada enquanto entidade, instituição, inclusive enquanto profissional, né? De estar à frente com essas bandeiras que nós estamos envolvidos nesse momento. Exato. E o MIT ele não tem fins lucrativos, mas o custo de rodar a campanha, de fazer aquele evento no ano, é sobre isso que a gente está falando, nada além disso, correto, professor? Nós somos um instituto, somos uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, portanto, exatamente sublinho o que o Nicolas falou. Tudo que nós estamos dizendo aqui de apoio e de patrocínio é justamente para fazer cobertura a essas pesquisas. Eu encho meus olhos de alegria, né, de satisfação, falar sobre isso que nós estamos falando aqui. Uma pesquisa que é feita com esse grau de sofisticação do ponto de vista do instrumento, de framework, de temática, que na academia nós temos uma enorme dificuldade de fazer. Então, nós precisamos, de fato, dessa proximidade com os executivos, com as empresas, com esses players que estão diretamente envolvidos com as áreas temáticas, para fazer isso dar certo, crescer e fomentar, né, fortalecer o nosso mercado. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer algum dos apoiadores que nós temos na pesquisa esse ano, o pessoal da Anatel, o pessoal também da Abrasca, a turma da ABCIS. Então, imagina, esses grandes institutos estão olhando uma vertical específica de mercado e eles vão conseguir dar um retorno para eles em termos de iniciativas e maturidade. Mas você que é da área de uma associação da área de mineração, você que é da área de energia, sintam-se super convidados a fazer parte dessa iniciativa. E antes de terminar, eu queria agradecer os patrocinadores de 2025, a Agility, a CLM, Logical IT, a BidWeb, Security First e Urbano Vitalino. Então, desde já agradeço a todos vocês e queria deixar aqui... e a Defense, lógico, o grande Defense, o Cris me ajudou aqui. Pessoal, então eu queria que vocês colocassem suas palavras finais para a gente encerrar essa live. Eu estou até estranhando quão pontual estamos sendo aqui em respeito a todos vocês que conectaram ao vivo. E depois a gente disponibiliza todo esse material também. Bom, pessoal, meu microfone está aberto aqui. Queria agradecer a todos e chamar os próximos patrocinadores, apoiadores e curadores para que a gente continue, né, evoluindo esse material, enriquecendo a pesquisa, para que a gente consiga abranger outras verticais também e outras iniciativas de negócio. Esperamos vocês aqui, transmitam a mensagem para frente e nos vemos em breve aí no mercado. Passo do Rodrigo as minhas palavras. Obrigado, gente. Bom jogo, Rafa. Pessoal, eu queria também apenas agradecer, né? Um prazer ter estado aqui, são pessoas que eu respeito muito profissionalmente, como indivíduos, né? Rodrigo, Rafael, o próprio Nicolas, o Cris, que chegou ali no cantinho, né? Pessoas que eu admiro muito. E à nossa audiência, o que eu quero dizer é o seguinte, de fato, nós estamos animados, nós temos essas bandeiras, o MIT foi constituído para essa finalidade, né? Como a gente falou, de conscientização, fortalecimento do mercado, né? Trazer as pessoas para um ambiente comum de conversa em torno dessas temáticas que a gente falou. Então, só me resta agradecer essa oportunidade de ter estado aqui com vocês e solicitar aqueles que estão nos vendo, né? Seja nesse instante ou quando assistirem esses trechos, para que participem, para que possam participar, entendam qual é a sua melhor postura para participar, mas participem. Ou mesmo alguém que fale assim, eu já respondo nisso, eu sei a minha maturidade.
mas retribua ao mercado respondendo, porque vai ser muito mais simples do que responder o Nietzsche, a resposta está na ponta da língua e você consegue, né, trazer também para essa pesquisa o recorte de uma empresa madura. Não, e é diferente, né? Ele vai se ver em relação às companhias brasileiras aqui do nosso ecossistema, né? Perfeitamente. E aí, viu, Nicolas, só para fechar, espero ver todo mundo em novembro, né, no nosso evento de lançamento e vendo uma quantidade muito grande de respostas embasando as pesquisas. Eu coloquei uma meta de 1.000 respostas esse ano. Está me dando frio na barriga, mas a gente está trabalhando para isso. Conto com o apoio de todos.